Leitura do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Item 20. Você me ama? Com certeza, Pedro, também estava com ele, Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Pedro é uma das figuras mais destacadas do cristianismo. Ele era pescador na cidade de Cafarnaum e foi um dos primeiros chamados por Jesus para segui-lo. Seu nome original era Simão, mas Jesus acrescentou o nome Pedro, Petros, no grego, que significa pedra, rocha, dando a entender que Simão Pedro viria a ser a rocha na qual Jesus edificaria a comunidade cristã nascente, previsão que mais tarde acabou se confirmando. Após a crucificação de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos, exercendo importante papel para a união do grupo, contornando naturais divergências sugeridas a respeito dos caminhos que eles deveriam seguir para a expansão da mensagem do Cristo. Pedro também se tornou um grande evangelizador. Sua palavra, inspirada pelo alto, trazia as lições de Jesus para todos os corações sofridos. Pedro ainda foi reconhecido pelas curas realizadas, havendo notícias de que as pessoas buscavam até a sombra por onde ele passava, para se curarem. Pedro terminou seus dias na terra como Jesus. Foi preso e crucificado nos arredores de Roma. Contudo, não se julgando merecedor de morrer como Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem se debruça sobre a vida de Pedro imagina que ele foi um homem perfeito, uma fortaleza inquebrantável. Mas não foi bem isso. A par de muitas virtudes, Pedro era um homem comum. Teve também as suas imperfeições. John MacArthur afirma: Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Lembremo-nos do episódio em que ele, usando de sua espada, decepou a orelha de um soldado que havia ido prender Jesus e foi por este advertido quanto ao engano de sua conduta. Ainda esse mesmo Pedro, a rocha, após Jesus ter sido preso, negou conhecer o Cristo em 3 momentos, nos quais foi indagado se pertencia ao grupo dele. Aliás, o próprio Jesus já havia previsto que Pedro negaria. Pedro teve medo, mostrou a sua fragilidade, a sua condição humana imperfeita e falível. O professor Herculano Pires esclarece: ora, isto mostra como as criaturas humanas, por mais destacadas no plano religioso, estão sujeitas a fracassos e quedas. A fragilidade humana é natural. O espírito encarnado é ainda um espírito frágil. Ele está no mundo para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades interiores. E ele não pode se julgar infalível. A infalibilidade do homem, esteja ele na posição que estiver, é uma ilusão, é um engano. Não existe a infalibilidade. Meu propósito ao falar de Pedro é demonstrar que para seguir o chamado de Jesus, não precisamos ser perfeitos. Escrevo isso pois muitas vezes nos distanciamos do Evangelho, exatamente porque dizemos que não somos santos. Temos muitas imperfeições
e temos mesmo. Mas é exatamente por isso que estamos sendo chamados. Jesus não veio convocar os perfeitos, os que já alcançaram a iluminação espiritual. Essa turma já está no caminho. Ele veio para os desajustados, para os vulneráveis, para os fracos, os desequilibrados e os doentes. É assim que eu me sinto, ou melhor, é assim que eu ainda sou. Escrevo e falo propagando o Evangelho, não porque sou iluminado, mas porque, dizia Francisco, a meta suprema da minha vida é o autodomínio sobre todas as minhas paixões, meta da qual ainda estou longe. Quando Jesus chama pessoas imperfeitas como eu, e seu chamado é para todos nós humanos, é porque Ele está nos dando a oportunidade do crescimento espiritual, da cura interior através do amor, que cobre a multidão dos nossos erros, como o próprio apóstolo Pedro veio a escrever. Eu, como Pedro, e talvez muito de nós, tenho negado Jesus inúmeras vezes. E todos fazemos isso quando tratamos as pessoas com indiferença, quando nos omitimos no bem que poderíamos fazer, quando pensamos exclusivamente em nós mesmos, quando não somos misericordiosos como Jesus foi, quando não amamos como Jesus nos amou. Porém, se nem mesmo a tripla negação foi capaz de tirar a confiança de Jesus em seu amigo Pedro, da mesma forma Jesus continua confiando em nós, apesar das vezes em que o negamos. Quando Jesus encontrou Pedro, depois da crucificação, ele não o censurou, sequer tocou no assunto, apenas perguntou por 3 vezes se Pedro o amava. E diante das respostas afirmativas, Jesus outorgou a Pedro a missão de apacentar as suas ovelhas. Pedro aceitou a sua sombra, mas não fez dela um lugar para se esconder da missão, da sua transformação interior. Ao contrário, ele se dedicou com mais afinco às tarefas do cristianismo. Disse Herculano Pires que Pedro não se impressionou com a queda. Se Pedro houvesse se impressionado, podia ter se afastado do cristianismo e aí falir por completo. Por isso, essa lição do Evangelho é de grande importância para nós, uma vez que nós, diante do mundo, estamos sempre em face de um possível fracasso. Encerro o capítulo oferecendo a você a reflexão de uma linda canção oriunda do catolicismo, intitulada A Barça. Ela fala de Jesus indo ao encontro de seus discípulos na praia e o que cada um tem a oferecer. Medite nessa letra, é provável que você se reconheça em alguns trechos. Se possível, ouça a música, que você encontrará facilmente na internet. Sinta que Jesus está vindo ao seu encontro, na praia da sua vida, e ao encontrá-lo, ele perguntará: Você me ama? Tu te abeiraste na praia. Não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro e nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas,
meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti eu buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas.